Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Título 1. Da Advocacia. Capítulo 1. Da atividade de advocacia. Artigo 1º caput. São atividades privativas de advocacia. A expressão privativa indica que apenas advogados legalmente inscritos nos quadros da ordem podem praticar tais atividades. Portanto, elas não podem ser realizadas pelo estagiário de advocacia ou por bacharel em direito, que é aquele que terminou o curso de direito, mas não possui registro na ordem dos advogados. A eventual prática por não inscritos acarreta a nulidade dos atos e constitui o delito de exercício ilegal da profissão, que é previsto no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei nº 3.688 de 1941, o qual prevê uma pena de prisão simples, de 15 dias a 3 meses ou multa. Lembrando que a listagem das atividades trazida nesse artigo não é exaustiva, numerus clausus, é apenas exemplificativa, números apertos. E quais são essas atividades privativas de advocacia? Elas estão previstas nos incisos 1 e 2 deste artigo. Vamos a eles. Artigo 1º, inciso 1. A postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais, vide-a de 1127-8. Postulação pode ser entendida como o ato de pedir ou exigir a prestação jurisdicional do Estado. Em regra, ninguém poderá peticionar perante o juízo sem a assistência de advogado, uma vez que é ele que detém o jus postulandi, que é a capacidade de postular perante o judiciário. A falta de capacidade postulatória acarreta a nulidade de pleno direito dos atos processuais praticados. No texto desse inciso, a palavra qualquer encontra-se riscada. Isso porque, em 17 de maio de 2006, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação direta de inconstitucionalidade número 1127-8 do Distrito Federal, proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, tendo declarado a inconstitucionalidade dessa expressão, em razão de existirem hipóteses previstas em lei em que a pessoa pode ir ao Poder Judiciário sem precisar estar representada por um advogado, como no caso dos juizados especiais cíveis nas causas de valor até 20 salários mínimos, e nas varas da Justiça Trabalhista. Artigo 1º, inciso 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Consultoria e assessoria jurídica são atividades em que o advogado exerce a chamada advocacia preventiva, na qual se busca soluções negociadas para os conflitos, ou o aconselhamento técnico com o fim de evitar o surgimento de novos conflitos. Ou seja, trata-se da atuação prévia do advogado de forma a evitar o litígio judicial. Por sua vez, a direção jurídica pressume a existência de um departamento jurídico na empresa ou em qualquer entidade pública ou privada, com a finalidade de administrar, gerir, coordenar e definir diretrizes de serviços jurídicos, sendo que a chefia desse departamento, necessariamente, deve ser ocupada por advogado regularmente inscrito na ordem. Artigo 1º, parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. O habeas corpus está previsto no artigo 5º, inciso 68, da Constituição Federal de 1988. Ele tutela a liberdade de ir, vir e permanecer. Esse remédio constitucional pode ser impetrado por qualquer pessoa em qualquer instância ou tribunal, até mesmo pelo próprio paciente, que é quem sofre ou está na iminência de sofrer constrangimento ilegal, conforme previsão do artigo 654, caput, do Código de Processo Penal. Artigo 1º, parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro, nos órgãos competentes, quando visados por advogados.
Essa regra é dispensada nos atos constitutivos de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 123 de 2006. Os atos e contratos constitutivos das pessoas jurídicas que devem ser levados ao registro são: o Estatuto, quando se tratar de fundações de direito privado, associações civis, cooperativas ou sociedades anônimas, ou o contrato social se se tratar de sociedades em geral. Já os órgãos competentes para registro são as juntas comerciais, quando se tratar de pessoas jurídicas empresárias, e os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, quando se tratar de pessoas jurídicas não empresariais, tais como ONGs, associações, sociedades civis. De acordo com a legislação vigente, a necessidade de visto de advogado alcança apenas os atos constitutivos, não se estendendo às alterações posteriores desses atos. Artigo 1º. Parágrafo 3º. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Essa vedação visa evitar a mercantilização da atividade advocatícia. Mercantilizar seria transformar a advocacia em uma mercadoria, um produto de consumo, um item comum do mercado, um serviço não especializado. Esta proibição é reafirmada no artigo 28 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Porém, há uma novidade nesse tema. O parágrafo único do artigo 8º do provimento número 205 de 2021 do Conselho Federal da OAB ressalva a possibilidade de divulgação da atividade de advocacia em conjunto com outra atividade. Isso mediante a fixação de placa indicativa, quando a atividade de advocacia é exercida em locais compartilhados, os chamados coworking. Artigo 2º. Caput. O advogado é indispensável à administração da justiça. O texto desse artigo repete a primeira parte do caput do artigo 133 da Constituição Federal de 1988. Mas, o que seria essa administração da justiça para a qual o advogado é indispensável? Segundo o ministro Humberto Martins do STJ, o verbo administrar pode ser entendido em vários sentidos. No primeiro deles, esse verbo quer dizer gerir, gerenciar ou governar. Num segundo sentido, derivado de uma expressão clássica utilizada no livro Filosofia do Direito do filósofo alemão Georg Hegel, administrar significa aplicar, atribuir ou outorgar. É nesse segundo sentido que deve ser entendido o texto desse artigo, podendo ser lido da seguinte maneira: o advogado é indispensável à aplicação da justiça. Artigo 2º. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Ministério privado é o exercício da advocacia de forma privada, defendendo interesses dos particulares. Essa atuação privada do advogado é um serviço público porque, mesmo não exercendo uma função estatal como o juiz e o promotor, ele participa da aplicação pública da justiça, para a qual é indispensável, como visto no artigo anterior. E é função social porque o advogado, ao defender as garantias e direitos do cidadão, ele participa ativamente na construção de uma sociedade justa, livre e solidária, que é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Artigo 2º. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui, na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público. O munus público é uma obrigação imposta por lei, em atendimento ao interesse público, que beneficia a coletividade e não pode ser recusado, exceto nos casos previstos em lei. No conceito dado por Paulo Lobo, munus público é o encargo a que se não pode fugir, dadas as circunstâncias, no interesse social. Exemplos de munus público: depoimento como testemunha, votar, atuar como mesário, serviço militar obrigatório, etc.
Artigo 2º. Parágrafo 2º-A. No processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte, e os seus atos constituem munus público, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Veja que é a mesma previsão do parágrafo 2º, só que direcionada ao processo administrativo, que é aquele que tramita na administração pública e não no judiciário. Aqui, o legislador promove a equiparação das prerrogativas da advocacia nas esferas judicial e administrativa, concedendo o status de munus público ao trabalho do advogado em processos administrativos. Artigo 2º. Parágrafo 3º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei. Essa imunidade assegura ao advogado a liberdade para elaborar a defesa necessária à discussão da causa, podendo-se utilizar de qualquer argumentação. Porém, ela não é absoluta e imputa ao profissional a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de excessos cometidos no exercício da advocacia. Embora o texto desse parágrafo diga que a inviolabilidade só encontra limites nos termos desta lei, essa prerrogativa é também afirmada no artigo 133 da Constituição Federal, a qual recepcionou e incorporou o artigo 142, inciso 1, do Código Penal, que prevê que a inviolabilidade cabe apenas nos casos de injúria ou difamação, mas não em caso de calúnia. Portanto, o advogado pode responder por ato calunioso mesmo no exercício da advocacia. Artigo 2º-A. O advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas, no âmbito dos poderes da República, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Esse artigo é uma importante alteração legislativa, uma vez que ele autoriza, de maneira explícita, que o advogado desempenhe a atividade de lobby, ou seja, que atue como lobista. Lobby é a atividade de representar interesses junto aos poderes da República, de forma a influenciar na elaboração de normas jurídicas com vista à obtenção de vantagens diretas ou indiretas, em favor de pessoa física, pessoa jurídica ou grupo de pressão ou de interesse. Um exemplo comum de lobby é o do agronegócio que constantemente pleiteia uma maior desoneração de tributos para o setor. Importante ressaltar que o lobby, desde que praticado dentro de limites éticos, não é ilegal, uma vez que faz parte do jogo democrático um grupo defender seus interesses perante o parlamento. Artigo 3º caput. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Esse artigo reafirma que para ser advogado, não basta cursar a faculdade de Direito, obter aprovação e ter expedido seu diploma, é necessária a regular inscrição na OAB. Artigo 3º. Parágrafo 1º. Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Vide a DIN 4.636. Vide a DIN 6.021. A Advocacia Geral da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, as Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional, compõem a Advocacia Pública. Para a atuação dos advogados públicos, é indispensável a inscrição nos quadros da OAB. Já no caso dos defensores públicos, existe uma controvérsia quanto a essa exigência. É que, por meio da ADIN 4.636 de 3 de novembro de 2021,
O plenário do STF declarou inconstitucional qualquer interpretação que resulte no condicionamento da capacidade postulatória dos membros da Defensoria Pública à inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, em tese, os defensores públicos não precisam estar inscritos na Ordem dos Advogados. Porém, para efeito do exame de ordem, sugerimos considerar a literalidade do texto desse parágrafo, ou seja, entender que os defensores públicos necessitam sim de inscrição na OAB para exercer seu trabalho. Artigo 3º. Parágrafo 2º. O estagiário de advocacia regularmente inscrito pode praticar os atos previstos no artigo 1º, na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. O Estatuto permite ao estagiário regularmente inscrito na Ordem praticar atos privativos de advocacia, desde que necessariamente acompanhado por advogado e sob a responsabilidade deste. O Regulamento Geral do Estatuto da OAB, em seu artigo 29, especifica hipóteses em que é possível a prática isolada de alguns atos pelo estagiário, porém sob a responsabilidade do advogado. São eles: retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. Obter junto aos escrivães e chefes de secretarias certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos. Assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais e administrativos. Artigo 3º-A. Caput. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização, nos termos da lei, incluído pela Lei nº 14.039, de 2020. A Constituição Federal impõe que, como regra, a administração pública somente pode contratar obras, serviços, compras e alienações, se realizar uma licitação prévia para escolher o contratado. Porém, o artigo 74, inciso 3, alínea I, da Lei 14.133 de 2021, Lei de Licitações, permite a contratação sem a necessidade de realização desse procedimento, com base na inexigibilidade de licitação quando se tratar de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização. Dessa forma, texto do presente artigo autoriza a contratação de serviços de advocacia sem a realização de processo licitatório. Artigo 3º-A. Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato, incluído pela Lei nº 14.039, de 2020. Aqui é definida a notória especialização, que é a base para a inexigibilidade de realização de licitação pela administração pública para a contratação de serviços de advocacia. O mesmo teor é repetido no parágrafo 3º, do artigo 74, da Lei 14.133 de 2021, Lei de Licitações. Artigo 4º. Caput. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Todos os atos privativos de advogado praticados por não inscritos nos quadros da OAB são nulos de pleno direito e não geram efeitos no mundo jurídico, sendo passíveis de sanções civis pelos prejuízos causados aos particulares ou ao Estado com os atos praticados. Sanções penais pelo exercício ilegal da profissão, com penas previstas pela Lei de Contravenções Penais e pelo Regulamento Geral do Estatuto da OAB. Sanções administrativas, como as punições disciplinadas no Estatuto da OAB e no Código de Ética e Disciplina.
Artigo 4º. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido, no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. As penalidades descritas no caput desse artigo se aplicam também aos advogados que, mesmo regularmente inscritos, não podem exercer a advocacia. Impedido é o advogado que tem restrições ao exercício da advocacia contra determinada pessoa de direito público, como, por exemplo, o advogado que ocupa um cargo público se encontra impedido de advogar contra a entidade pública que o remunera. Nesse caso, ele precisa contratar outro advogado para representá-lo. Suspenso é o advogado que sofreu uma punição disciplinar, sendo que o impedimento para exercer a advocacia permanece somente durante o tempo da punição. Licenciado é o advogado que pediu afastamento temporário da atividade, com interrupção do pagamento da anuidade. Incompatível é o advogado que passa a exercer cargo que impeça o exercício da advocacia, como, por exemplo, a magistratura, sendo definitivo. Artigo 5º. Caput. O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. O instrumento do mandato é a procuração, que pode conter as seguintes cláusulas. Cláusula A de judícia, autoriza o advogado a praticar todos os atos do processo judicial, salvo aqueles para os quais são exigidos poderes especiais. Cláusula A de judícia extra, autoriza o advogado a agir tanto nos autos do processo judicial como fora dele, inclusive com os poderes especiais. Os atos praticados pelo advogado, sem o competente mandato, são tidos por inexistentes, ou seja, não possuem os mínimos requisitos de fato para sua existência no mundo jurídico. Artigo 5º. Parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. O artigo 104, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil prevê que, nessa situação, após a juntada da procuração, o advogado deve ratificar os atos praticados sem ela, sob pena de ineficácia desses atos, podendo ainda o advogado responder por despesas e por perdas e danos. Artigo 5º. Parágrafo 2º. A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Os poderes especiais estão previstos no artigo 105 do Código de Processo Civil, e são: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica. Artigo 5º. Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Da mesma forma dispõe o artigo 112 do Código de Processo Civil. Esse período é necessário para que o cliente tenha tempo e condições para prover a substituição do advogado. O advogado renunciante responde por qualquer prejuízo que causar ao cliente ou a terceiros, no período citado. Artigo 5º. Parágrafo 4º. As atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários, incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Essa é uma exceção à regra do caput, que exige a procuração para a atuação do advogado em juízo ou fora dele.
Lembrando que consultoria e assessoria jurídica se caracterizam pela prática da advocacia preventiva, que é a atividade fora do contencioso judicial. Uma vez que esses serviços dispensam contrato de honorários ou outorga de mandato, qualquer discussão acerca da sua efetiva prestação deve ser levada ao Conselho Federal da OAB, o qual detém competência privativa para análise e decisão sobre a matéria. Esse foi então o capítulo 1, da atividade de advocacia. Do título 1. Da advocacia. Da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Nos encontramos nos próximos capítulos. Um abraço e bons estudos!